na palavra do Senhor, porque, irmãos, eu vou falar um negócio para você. Aflições todos nós sofreremos, mas quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, a gente passa. Amém. A gente vence. Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Às 19h30, então, o estudo bíblico, sexta-feira. No sábado também, nós, mais uma vez, estaremos aqui na casa do Senhor para adorarmos a Ele no nosso culto de adoração às 18 horas. E domingo que vem, nós temos o nosso culto de ação de graças já. Então, traga a sua oferta, traga o seu dízimo para entregar na presença do Senhor. Porque, e acima de tudo isso, traga o seu coração grato. Porque igual nós falamos na última palavra que eu trouxe aqui, irmãos, valor por valor não comove o coração de Deus. Agora, um coração contrito, um coração arrependido, um coração quebrantado, isso faz grandes coisas na sua vida, porque comove o coração de Deus. Irmãos, deixa eu perguntar para a nossa irmã Rose, está confirmada aquela data? Do culto das irmãs? Então tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente anunciar. Irmãos, porque nós começaremos novos trabalhos nesse ano aqui nessa casa. Coisas novas, atrações, porque o Senhor, Ele é um Deus de coisas novas, amém? Se for para a gente continuar no mesmo, então não adianta nada. Mas vamos oferecer o novo para o Senhor. Você quer experimentar coisas novas? Ofereça coisas novas ao Senhor, né? Amém? Ofereça as primícias, ofereça daquilo que o Senhor tem te dado de melhor, porque Ele continuará te abençoando. Amém? Irmãos, é isso. Quantos estão com sede de ouvir a palavra do Senhor aqui nessa noite? Amém? Então abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, verso 16. Abri aqui também. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3 agora, capítulo 3, versículo 18. Não, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém? Deus Pai, Deus querido, Deus de amor, nessa hora eu oro e te peço, fala conosco, Jesus. Fala conosco, edifica a tua igreja. Cria raízes em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre o tema crentes fora do lugar. Nós sabemos que o Senhor, nesse versículo mesmo que nós lemos, ou melhor, nesses versículos, que o Senhor ele deu somente uma instrução para o homem, quando ele estava lá no jardim. Ele falou assim: olha, Adão, Eva, vocês podem comer livremente de tudo o que está aqui no jardim. Eu vou pedir uma coisa só para vocês. Aquela árvore lá, está vendo lá? Não come não. Não come não, sabe por quê? Porque senão vocês vão perder tudo isso que vocês têm agora. Tudo isso que vocês contemplam, tudo isso que vocês vivem, todas essas maravilhas que vocês experimentam todos os dias, toda essa comunhão comigo assim, face a face, de você sentir, de você ver a minha presença, você vai perder. Mas o homem rebelde, né? Ele gosta de se achegar muitas vezes perto daquilo, né? Perto da zona de perigo. Por isso que o Senhor falou assim: olha,
você não tem que somente se afastar do mal. Se afaste da aparência do mal. Amém. Não vai lá cutucar, não vai lá ficar pertinho, não, porque se Deus falou para você não se achegar, é porque muitas vezes você não vai resistir. Aí o Senhor, vendo que o homem pecou, o Senhor vai lá, de novo, passeia pelo meio do jardim e pergunta: Adão, cadê você? Eva, cadê você? Irmão, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui ao ler agora? Eu não tinha meditado nisso durante a preparação dessa mensagem. É que mesmo nós pecando, mesmo nós desobedientes, o Senhor não desiste de nós. Porque mesmo o homem pecando, mesmo a mulher pecando, diz que o Senhor, ele ainda foi lá. Falou assim: eu vou procurar, eu quero saber onde ele está, eu quero saber o que aconteceu, eu vou perguntar. Não que o Senhor não soubesse, mas de forma retórica. Se não, vou lá ter comunhão com eles, vou lá questionar o que aconteceu. O que não ficou claro? Eu dei somente uma ordem e eles não obedeceram. Irmãos, mesmo você sendo desobediente, mesmo você sendo pecador, o Senhor, ele se achega ainda a você e pergunta: olha, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque ele não desiste de você. Mesmo você tendo saído da vontade dele, do lugar que é o centro da vontade dele, ele ainda chega a você e fala assim: olha, filho, eu não desisti de você. Tanto que o plano dele já estava pré-estabelecido de falar assim: olha, eu vou mandar o meu único filho para morrer no seu lugar, para que pelo homem entrou o pecado e por meio do homem perfeito o pecado vai sair. Por meio do homem, por meio do homem o pecado entrou e a morte veio, mas por meio do homem dos homens, por meio do filho do homem, por meio daquele que era perfeito, o amor venceu, a vida venceu e você encontrou salvação outra vez. Prova que o Senhor não desiste de nós. Pecou, falhou, apenas se arrependa, porque o Senhor não desistiu de você. Amém? Irmãos, e desde o princípio, Deus nos fez para habitar no melhor lugar. Por isso que o título dessa mensagem é Crentes Fora do Lugar. Porque no momento que o homem pecou, ele teve que sair daquele lugar que era perfeito para ele. O Senhor criou algo perfeito para o homem. Perfeito. Uma terra perfeita, frutos perfeitos, animais perfeitos, uma saúde perfeita, um lugar perfeito. Sempre foi o sonho de Deus para mim e para você, que você viva no melhor lugar. Por isso que ele falou assim: olha, aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu e que não subiu ao seu coração, é o que eu tenho preparado para você. E ainda fala assim a palavra do Senhor: olha, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz quem? O Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Irmãos, primeiramente entenda isso: é o sonho do Senhor, é o ideal do Senhor que você viva no melhor lugar, que você experimente as melhores coisas, que você viva o melhor que Ele tem para você. O único culpado, muitas vezes, de nós não vivermos isso somos nós mesmos. Tem um livro que se chama Kryptonita, do John Bevere. Diz assim, uma das coisas que ele fala assim: olha, responda a essa pergunta. O livro todo ele fala assim: responda a essa questão. Por que a gente não vive o reino de Deus na nossa terra? Por que a gente não vive o reino de Deus nesse lugar? Por que muitas vezes as igrejas não estão prosperando? Por que muitas vezes as igrejas não estão crescendo? Por que muitas vezes almas não estão sendo salvas? Por que muitas vezes as pessoas estão sofrendo? Por que muitas vezes as pessoas estão passando pela miséria, se o nosso Deus é um Deus de riqueza? Por que muitas vezes pessoas dentro da própria igreja estão passando dificuldades? Por que muitas vezes pessoas dentro da própria igreja não conseguem fazer com que a sua vida progrida e chegue ao sucesso? Porque a kryptonita entrou. A kryptonita, você sabe o que é, né? A substância que enfraquecia o Superman. A única coisa que conseguia enfraquecer o Superman era a kryptonita. E nós temos a nossa própria kryptonita, que é o pecado.
O pecado entra, meu irmão, ele acaba com tudo. O pecado entra e ele faz com que uma nação tão forte como Israel naquela época, ela ficasse cativa em outros reinos. No momento que eles obedeciam a palavra do Senhor, 300 vencia 30 mil. No momento que eles desobedeciam, 30 mil perdia para um exército muito menor. Por quê? Porque tudo é Deus. Tudo é por Deus. No momento que eles se achavam fortes, olha, a gente tem a arca aqui, vamos levar esse objeto aqui e a gente vai vencer. Aí o que acontecia? Perdia. Por quê? Porque não estavam em conformidade com aquilo que o Senhor queria. Um objeto somente não salvava ninguém. Mas no momento que eles estavam de acordo com aquilo que Deus queria, ele chamava Gideão e falava assim: Gideão, homem valoroso, você vencerá a guerra. Amém. Chama o exército de Deus aí, de repente chamou 32 mil, aí não serviu. Ô Gideão, tem muita gente, elimina um monte aí. Aí eliminou 22 mil, ficou só 10 mil. Gideão, tem muita gente aí, elimina mais. Ficou somente 300. Irmãos, foi o suficiente para vencer a guerra. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Irmãos, é fácil viver o reino de Deus aqui. Somente faça aquilo que Ele queira. Somente esteja no lugar onde Ele quer que você esteja. E o primeiro lugar, muitas vezes, que nós estamos, mas Deus não quer que nós estejamos, é o lugar de desânimo. Repita comigo: desânimo. O antônimo de desânimo é ânimo. Então é isso que o Senhor quer para você. Na palavra dele, quantas vezes ele fala assim: olha, tem de muito bom ânimo. Josué, tem de muito bom ânimo. Jesus chega no Novo Testamento e fala assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de muito bom ânimo. Irmãos, escreva isso, guarde isso no seu coração. Ânimo muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você sente naturalmente. Nada a ver. Ânimo muitas vezes, a maioria das vezes, 90% das vezes, tem muito mais a ver com escolhas que você faz do que o seu estado natural. Porque muitas vezes o nosso estado natural é de desânimo. Irmãos, a carne, ela luta contra o espírito o tempo todo e ela quer que você literalmente não faça nada. Irmãos, é muito mais fácil ficar na frente da Netflix do que vir aqui 1h30 e adorar o Senhor. Muito mais fácil. E eu vou dizer uma coisa para você por experiência própria. É muito mais fácil eu pregar aqui 1 hora do que eu ajoelhar e orar 5 minutos. O pastor Lucinho sempre fala isso e é verdade. Não é porque ele fala, não, é porque eu sei, porque eu sou assim. Ajoelhar e orar 5 minutos é muito mais difícil do que eu ficar aqui na frente de vocês e pregar por 1 hora seguida. É muito mais difícil. A carne, ela luta muito mais para fazer com que eu não me ajoelhe e fale com Deus do que eu preparar uma mensagem. Irmãos, é muito mais fácil preparar uma mensagem inteira aqui do que ajoelhar 5 minutos e orar. É uma guerra, como o pastor Marcelo falou aqui, olha, muitas vezes você já se ajoelha ali, aí o joelho começa a doer, começa a bater o sono, e você quer se levantar, e você quer deitar, por quê? Porque a carne está lutando. O inimigo não quer que você se prostre diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, sujeite-se, pois, a Deus. Antes dele falar resistir ao inimigo, ele fala, sujeite-se, pois, a Deus. Amém. Se ajoelhe diante de Deus, se prostre diante de Deus, fale com Deus, tenha comunhão com Deus. Amém. Busque o Espírito de Deus, busque a força em Deus. Amém. Invoque o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, fala com Ele. Amém. É muito mais difícil, irmão. Porque naturalmente, muitas vezes, o que habita dentro de nós é o desânimo. Por isso que Deus falou para Josué, Josué, você só conseguirá liderar esse povo que foi liderado por Moisés se você tiver ânimo, se você fizer escolhas, se você meditar na minha palavra dia e noite,
se você invocar o meu nome dia e noite, se você estiver em comunhão comigo dia e noite, Josué, se não for assim, só haverá insucesso na sua vida. Irmãos, imagina Moisés. Por mais de 40 anos, ele liderou aquele povo. E olha a comunhão que Moisés tinha com Deus. Do próprio Deus testemunhar da vida dele, como ele testemunhou de Jó. Ele falou assim: ô Miriam, ô Arão, com vocês e com o resto do povo eu falo através de profetas. Com Moisés eu falo face a face. Irmãos, o próprio Deus testemunhou. Sabe por quê? Porque o ânimo de Moisés era fazer as escolhas certas. É falar: Senhor, eu não te troco por um anjo, não. A tua presença vai na frente, Senhor. Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Irmãos, qual que foi o homem que conseguiu ver Deus pelas costas? Nenhum, só Moisés conseguiu. Tamanho desejo, tamanha a ansiedade do salmista nele, de falar assim: Senhor, a minha alma anela pelos teus átrios. A minha alma anela pela tua presença, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anela por ti, Jesus. É esse ânimo que nós temos que ter. Irmãos, saia do lugar do desânimo. Sabe, expulsa essa palavra da sua vida. Quantas vezes você fala assim: estou desanimado. Eu estou fraco. Como o Sérgio falou aqui semana passada, né? Estou fraco. Estou desanimado. Se dependesse de mim, só ficava em casa. É verdade, isso é uma verdade. Se depender muitas vezes da sua força, você fica em casa. Mas se depender do Espírito de Deus que habita dentro de você, a adoração será intensa. Amém? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Irmãos, ânimo nem sempre é natural, muitas vezes é na marra. Igual as pessoas falam assim: nossa, hoje eu vou na academia na força do ódio. Por que eles falam assim? Porque não estão com vontade nenhuma, mas vai do mesmo jeito. Aí quando você vai lá, você dá aquele treino legal, você volta para casa e você fala assim: nossa, graças a Deus eu fui. Que bom que eu fui. Porque a chance de eu me arrepender ficando em casa seria muito grande. Agora eu não tenho arrependimento nenhum. Irmãos, está sem força, ora do mesmo jeito. Está feliz, ora. Está triste, ora. Fala com o Senhor. Eu tenho certeza, meu irmão, no fim da sua oração você já estará melhor. Estava sem fé antes de orar, no momento que você terminar a sua oração, a fé vai crescer em você. Está sem esperança antes de orar, no momento que você orar, no momento que você ter comunhão com Deus, a esperança nascerá em ti. Receba isso. É na marra. A palavra de Deus não fala que o reino do Senhor tem que ser ganho na força? É na força. É falando assim: olha, diabo, você não vai desanimar a minha vida, não. Olha, diabo, eu não vou ficar de pé diante de Deus e sujeitar a você, não. Eu vou me sujeitar a Deus e eu vou levantar a cabeça para você e falar assim: olha, só o meu Deus é digno de ser adorado. É na marra, irmão. Mas tem momentos que só Deus vai nos fortalecer. Salmos diz assim: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Abra lá, Salmo 138, versículo 3. Salmo 138, versículo 3. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Amém? Mais uma vez, para você dar um amém bem forte aí. No dia em que eu clamei e me escutaste, o Senhor já te escutou, e alentaste com força a minha alma. Amém? Irmãos, no momento que você invoca o Senhor, a primeira coisa que o Senhor faz, Ele te escuta. E a segunda, Ele te fortalece. Por isso que eu falo, você nunca vai sair mais fraco depois de orar do que você estava antes. Sempre você ficará mais forte. Sansão foi assim. Sansão, ele tinha lutado e ele fala para o Senhor assim:
Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então olha o que o Senhor fez. Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Hacoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até os nossos dias em Lei. Irmãos, a fonte do que clama está neste lugar. Jesus é a fonte do seu clamor. Jesus é a causa do seu clamor. Jesus é o autor e consumador do seu clamor, amém? Então clama a Ele nessa noite, porque Ele vai te dar forças. Ele vai te dar a água para você beber, para você revigorar as suas forças, para você se animar outra vez e para continuar andando, para continuar correndo, para continuar pulando, para continuar louvando. Amém? Receba as forças do Senhor nessa hora. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, é o versículo que resume tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo mesmo, antes de falar isso, ele fala assim: olha, eu já passei pela dor, eu já passei pela tristeza, já passei pela miséria, já passei pela riqueza, já passei por tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Agindo Ele, quem impedirá? Posso todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Irmãos, e abra lá também em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Irmãos, logo após ele ouvir a palavra do Senhor na sua vida, ao começar o seu reinado, a palavra do Senhor diz assim: olha, que Asa ele recobrou os ânimos. Diz que ele se fortaleceu. Sabe, irmãos, sabe o que nos fortalece? Se você não sabe ainda, ou se você não ouviu isso ainda, o que nos fortalece é saber que o Senhor está conosco. Como foi falado nesses dias, como foi falado ontem, fala assim: olha, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Se você entrou desanimado aqui, eu tenho uma palavra para você. O Senhor Jesus diz assim: olha, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Eu enviarei o meu Espírito que irá com você, que dirá as palavras que você tem que falar, que soprará no seu coração, que te consolará no momento do luto, que alegrará o seu coração. Creia nesse Jesus que está neste lugar. Amém? Amém? E que eu seja um agente de mudança, de ânimo na sua vida. Amém. Aleluia. Ezequias um dia, ele estava sendo atacado por Senaqueribe, e ele falou assim para o povo de Israel. Ele disse assim: olha, com ele está o braço de carne, com Senaqueribe está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Sabe o que aconteceu depois disso? Depois que ele falou? Diz assim: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Você entrou aqui desanimado? Você entrou aqui triste ou angustiado? Não sei. Mas o Senhor, assim como Ele usou Ezequias, Ele me usa aqui, Ele usa os seus servos para dizer para você assim: olha, no mundo aí tem o braço de carne, no mundo aí tem aquele que é fraco, conosco tem aquele que venceu a morte, conosco tem aquele que vence todas as batalhas. Conosco tem aquele que diz assim: olha, eu estarei contigo todos os dias. Irmãos, creia nessa palavra.
E segundo lugar que nós temos que sair, ou que muitas vezes nós estamos fora do lugar, o lugar de retrocesso. Irmãos, retroceder jamais. Retroceder jamais. O crente foi feito para andar para frente. Para andar para frente. Como as pessoas dizem hoje, uma frase que é muito usada, foguete não dá ré. Se bem que agora diz que o Elon Musk está criando um foguete que ele dá ré agora. Mas até ele criar, até ser definitivo, foguete não dá ré. E o crente não foi feito para retroceder. Irmãos, sabe o que irava Deus no Velho Testamento? Quando o povo falava assim, Moisés, por que tu tiraste a gente daqui do Egito, lá do Egito, para vir morrer no deserto? Moisés, lá no Egito, lá tinha legumes, tinha peixes, tinha carne, tinha água. Irmãos, a cada provação o povo já queria retroceder. Se encontrava em frente ao Mar Vermelho, aí Moisés tirou a gente de lá para matar a gente aqui. Passou o Mar Vermelho, entrou no deserto. Moisés, não tem água. Você trouxe a gente para o deserto para morrer de sede? Moisés, não tem carne. Você trouxe a gente para morrer de fome aqui no deserto? Era melhor ficar lá com os egípcios. Era melhor ser escravo lá. Era melhor ficar levando chicotada lá. Irmãos, crente não retrocede, crente avança. Amém. Repete isso, crente não retrocede. Crente não retrocede. Crente avança. Crente avança, meu irmão. É para frente. Por isso que Paulo falou assim, olha, não que eu esteja já alcançado, mas eu vou caminhando e me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e Paulo, quantas coisas maravilhosas Paulo viu. E mesmo assim ele fala assim, olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas até aquilo que eu já vivi eu vou esquecer porque eu quero viver mais. Amém. Porque eu quero viver o melhor de Deus dia após dia. Amém. O que Deus fez ontem foi maravilhoso, estou grato, mas eu quero ver Deus operando na minha vida no dia de hoje. Amém. Eu quero avançar, eu quero correr, eu quero passar por cima dos obstáculos. Irmãos, retrocesso jamais. Porque Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para o jardim outra vez. Deus te tirou do Egito e te colocou no deserto. Pode ser que ainda não esteja a 1000 maravilhas, mas, meu irmão, uma terra está sendo prometida para você. E essa terra mana leite e mel, e essa terra você vai andar em piso de ouro, e essa terra é revestida de mármore, e essa terra é revestida de jaspe, é revestida de prata. Irmãos, o melhor de Deus está sendo preparado para você. A tipologia do Egito é o mundo. A tipologia de Faraó é o diabo. A tipologia do deserto é a nossa caminhada enquanto igreja. E a Canaã que eles chegaram é a nossa nova Jerusalém. Você quer ficar no Egito? Quer ficar no mundão? Quer fazer as coisas que o mundo faz? Quer voltar à sua velha vida? Você está no deserto, mas você está junto com o povo de Deus. Amém. E tem uma pregação que eu já trouxe aqui falando sobre as características do deserto. Irmãos, o deserto não é o lugar mais almejado e mais desejado, eu entendo isso. Mas mesmo o povo no deserto não faltou água. Mesmo o povo no deserto não faltou alimento. Mesmo o povo no deserto, as suas roupas se renovaram. Mesmo no deserto, as suas sandálias não se acabaram. Irmãos, mesmo no deserto, a nuvem estava sobre a cabeça deles para que eles tivessem sombra. Irmãos, mesmo no deserto, enquanto estava a noite e o frio pairava, uma coluna de fogo estava em volta deles para aquecê-los. Irmãos, mesmo no deserto, tudo isso que o Senhor colocava para que eles vissem era a direção de Deus na vida deles. Então no deserto não vai te faltar nada. Amém. Enquanto você estiver aqui, o Senhor fala assim, olha, eu quero que vocês tenham vida e vida com abundância. Amém. O diabo lá, o meu inimigo,
O meu opositor, ele veio realmente para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o Senhor fala assim, olha, não retroceda não, porque o pastor que sou eu estou contigo. O pastor que sou eu, não deixo que nada falte para você. O pastor que sou eu luto por vocês, eu morro por vocês. Não retroceda não. Abra lá em João capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. Diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Entendeu? Irmãos, sabe o que acontece? Sabe o que é o grande mistério da vida cristã? Muitos caem nisso. Enquanto você está usufruindo dos milagres do Senhor Jesus, enquanto você está vendo Ele multiplicar os pães, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, você está andando com Ele. Enquanto você está vendo Ele libertar os cativos de demônios, você está com Ele. Mas no momento que Ele fala assim para você, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a carne e eu sou o sangue. Coma dessa carne e beba desse sangue para que você tenha vida. Sabe o que Ele está falando para você? Eu não quero somente operar milagres na sua vida, não. Eu não quero somente ressuscitar os mortos, não. Eu não quero somente libertar você dos demônios, não. Eu quero ser o seu tudo. Por isso que Ele falou assim, quando Ele disse que Ele era a carne e o sangue, Ele estava falando assim, olha, eu sou a razão de você viver. Eu sou a razão da sua salvação. Ele estava dizendo indiretamente assim, olha, eu quero que você viva em razão de mim. Ele estava dizendo assim, olha, eu quero que você vá tão para frente, eu quero que você prossiga tão para o alvo, que se for para que você morra por mim, você vai ter que morrer. Já experimentou dos meus milagres? Não é só isso. A vida com Cristo, meu irmão, é renúncia. Por isso que Ele falou assim, olha, vocês querem me seguir? Renuncie os seus desejos, tome a sua cruz e me siga. Amém. E me siga. Amém. Não é tornar para trás, não. E só que no momento que Ele fez esse discurso aqui, o que aconteceu? Muitos foram embora. Muitos foram embora. Muitos retrocederam. Muitos tornaram para trás. Aí Ele falou para os discípulos, olha aqui, ó, vocês estão na liberdade também, se quiser ir, vai. Quiser ir, vai. Quer retroceder? Retroceda. Aí o que Pedro respondeu? Para quem iremos nós? Irmãos, só responde assim quem já experimentou a glória de Deus. Só responde assim quem já teve o coração transformado. Só responde assim quem já teve a vida impactada. Só responde assim quem já ouviu a voz do Senhor Jesus e começou a falar no seu próprio coração, dizendo assim, olha, nunca ninguém me tocou desse jeito. Por isso que existe aquela canção que nós cantamos dias atrás aqui. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocar, livrou-me da escuridão. Irmão, foi o que Pedro sentiu. Foi o toque que Pedro sentiu. Por mais que ele tenha tido falhas, por mais que ele tenha negado o nome do Senhor Jesus, aquilo que ele sentiu lá na beira da praia, lá no primeiro encontro com o Senhor Jesus, mudou a vida dele. Aí ele chega e fala, Senhor, muitos podem te deixar, todos podem te deixar, mas para quem nós iremos?
Jesus, para quem eles vão? Eu fico imaginando Pedro olhando aquilo lá e falando assim, volta, não faz isso. Não desperdiça esse mestre, não. Não desperdiça esse Jesus, não. Não desperdiça o pouco tempo com Jesus aqui, não. Ele está neste lugar, igreja. Não desperdiça a presença do Senhor Jesus, não. Ah, Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Por que nós vamos retroceder, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós não somos dos que retrocedem, nós somos o exército que avança. Para trás tem lá o exército de Faraó, nós não vamos voltar para o exército de Faraó, nós vamos avançar. Se Jesus abrir o mar, nós passamos pelo meio do mar. Se Ele não abrir o mar, a gente passa por cima do mar, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Avança, igreja. Avança. Parece até jargão de eleição. Avança. Lá em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes crescei, repita isso, crescei. Mais forte, crescei. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, e agora e no dia eterno. Amém. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, por meio de Pedro aqui, fala assim: olha, antes crescei. Ele não falou para você diminuir. Ele falou assim: cresce. Se você não crescer em conhecimento, meu irmão, eu vou falar um negócio para você, seu corpo vai continuar crescendo. Agora, a sua mente que precisa crescer. É a sua mente que precisa amadurecer dia após dia. Você já viu muitas vezes aquelas pessoas que só crescem em tamanho, mas continua sendo uma criança, continua sendo imatura, continua tendo atitudes de criança. Irmão, você já viu muitas vezes pessoas que já de idade, muitas vezes, continua fazendo birras de criança? É o famoso pessoa mimimi. Não cresce, parece que não amadurece, sempre faz questão de ficar, não gosto disso, não quero isso, que não sei o quê, agora eu não volto mais lá, não vou falar mais com aquele irmão, ele foi mal educado, acho que ele foi grosso comigo, eu não volto mais lá não. Bota defeito em tudo. Não cresce, não amadurece. Mas Pedro falou assim: olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe como que você cresce nisso? Isso aqui, ó. Não tem como se tornar um crente pior à medida que você lê isso aqui. Você crescerá. E Paulo mesmo falou assim: olha, para de ficar tomando somente leitinho. Eu quero dar uma comida sólida, uma comida forte para vocês, mas vocês não permitem. Porque vocês ficam nessas birrinhas de criança. É o tempo todo, não cresce, não amadurece, não vai, não avança, fica retrocedendo. Ou, irmãos, ficar parado no mesmo lugar é a mesma coisa que retroceder, porque você não avança. As pessoas ao seu lado estão indo para frente e você parado no mesmo lugar. Toma uma decisão na sua vida, como nós vamos ver mais para frente. E olha o que diz o versículo 18 de Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Para você entender um pouquinho mais simples, mas o caminho dos justos
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O que quer dizer aqui, ó? Vai crescendo, vai crescendo, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até você chegar à estatura de varão perfeito. Antes você estava nas trevas, é comparado à noite. Estava no escuro, não brilhava, não era luz, não era sal. Aí de repente o Senhor Jesus te tocou e você começa ali, como parecendo um palito de fósforo ou uma vela, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. De repente já se torna uma lamparina e de repente você se torna um lampião e de repente você se torna uma luz como essa e de repente o Senhor Jesus, a luz dele é tão forte na sua vida, você vai recebendo tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz, que você já está brilhando como o sol na vida das pessoas. Você já chegou à estatura de varão perfeito, você já foi comparado com um dia perfeito em que a luz do sol brilha, em que a claridade brilha e ilumina as pessoas que estão à sua volta. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, olha, vós sois a luz e o sal da terra. Terceiro, saia do lugar de ociosidade. O que é uma pessoa ociosa? Vamos? Faz nada? Parada. Uma pessoa à toa, né? Irmãos, lá na fábrica, dificilmente alguém é mandado embora. É muito difícil. A pessoa ela tem que agir de má fé mesmo, para ela ser mandada embora. Mas há anos atrás, alguns funcionários foram mandados embora porque eles estavam julgando que não tinha serventia nenhuma para a fábrica. Eram pessoas teoricamente ociosas, pessoas à toa. Não tinha contribuição nenhuma para a produção, para nada. Irmãos, crente não foi feito para ser ocioso. O Senhor ele tem um chamado na vida de cada um, amém? O Senhor tem um chamado especial na sua vida. Ah, irmão, eu não tenho talento nenhum. Tem sim, porque a palavra do Senhor diz que você tem. A palavra do Senhor diz, e eu já falei isso alguns dias atrás, o Senhor chegou lá e distribuiu talentos para cada um. Falou assim, olha, deu conforme a sua capacidade, vai lá e multiplica. Irmãos, talento o Senhor já te deu. Ociosidade é só se você quiser, porque tem muito trabalho para fazer. O Senhor falou assim, olha, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. A seara é muito grande, tem muita coisa para plantar, tem muita coisa para colher, tem muito chão para arar. E é um versículo que ficou para trás lá, só falando sobre retrocesso. Quem colocou a mão no arado, não olha para trás. Não para agora não fica parado, não fica à toa não. O Senhor Jesus está chamando você para trabalhar, meu irmão. Não é, Priscila? Esse dia a gente estava conversando. Assim, tem muito trabalho para fazer. Ela falou assim, não, eu fico feliz de agora poder estar ajudando em alguma coisa, ajudando diretamente, porque eu vejo que vocês fazem bastante coisa. Falei, Priscila, tem coisa para caramba para fazer mesmo. Tem trabalho. Se quiser entrar nessa, vamos embora. Não tem desculpa para a gente ficar à toa, não. Vamos embora, vamos para lá. Vamos colocar a mão no arado. Vamos plantar. Mesmo chorando, o Senhor falou assim, olha, se vocês plantarem chorando, vocês colherão com alegria. Vocês colherão com alegria. Porque quem faz crescer é o Senhor Jesus. O próprio Paulo falou assim, olha, eu planto, Apolo vai lá e rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Receba essa palavra, meu irmão. Não tem tempo para ficar ocioso. Sabe quem ficou ocioso e aconteceu um grande acontecimento na sua vida, negativamente falando? Quem se lembra? Davi. Davi era guerreiro. Davi era músico. Davi tocava a harpa e o espírito ruim de Saul saía. Davi ia para a guerra, levava os seus valentes. Irmãos, não tinha quem ficasse de pé na frente dele.
Um gigante de mais de 3 metros estava na frente dele. O que aconteceu? Caiu. Davi era guerreiro. Um urso veio atacar as ovelhas do seu pai. Diz que ele livrou a ovelha das mãos do urso, das garras do urso. Veio um leão atacar as ovelhas do seu pai e ele livrou as ovelhas da garra do leão. Ele era, por essência, por naturalidade, guerreiro. Só que no momento que ele falou assim, eu sou rei, eu vou ficar um pouco aqui no palácio, aqui, deixa eles lutarem lá. O que aconteceu? Viu a mulher se banhando lá e deu origem toda ao pecado dele. Ociosidade deu origem ao pecado de Davi. Irmãos, isso não é bíblico, mas tem uma frase que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Isso não é bíblico, não está na Bíblia, mas é verdade. Irmãos, mente vazia, não. Enche a sua mente com o Espírito Santo de Deus. Amém. Trabalhe na obra de Deus. Amém. Não fica pensando, não. Vou sentar aqui, vou relaxar um pouco. Crente não pode relaxar. Porque no momento que você relaxa, o diabo ele está trabalhando, ele não se cansa. Ele está ali cutucando o tempo todo. Ele fala assim, nossa, seria muito bom derrubar um servo desse aqui, viu? Seria muito bom fazer com que ele caísse em descrédito. Vou tentar atacar a vida dele. Porque olha as obras, olha o instrumento que ele é na mão de Deus. Se eu conseguir fazer com que ele faça a minha vontade uma vez só, já está muito bom. Porque muitos serão influenciados por ele e muitos cairão. Irmãos, olha a responsabilidade que está sobre a sua vida. Por isso que ociosidade não, ficar à toa não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O Senhor Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Tem muita coisa para fazer, irmão. Muita coisa para fazer. Quarto lugar, o lugar de indecisão. Antônimo de decisão. A pessoa indecisa, ela é movida pela própria natureza. A pessoa que não toma uma decisão na sua vida, ela fica, as pessoas me jogam para lá, eu vou. As pessoas me jogam para cá, eu vou. As pessoas me jogam para trás, eu vou. As pessoas me jogam para frente, eu vou. Nunca age por conta própria. Nunca toma uma decisão em particular, uma decisão especial de falar assim, olha, eu vou seguir por aqui. Eu vou seguir os meus princípios. Irmãos, 3 coisas aqui que muitas vezes faz com que você seja uma pessoa indecisa. Você muitas vezes está satisfeito e está conformado. E isso dentro da igreja é as pessoas que simplesmente vivem ritos. Vivem uma religiosidade. Eu estou conformado, tá bom desse jeito. A igreja está lá precisando de ajuda, a igreja está lá muitas vezes parado, a igreja muitas vezes está estagnada e a pessoa, tá bom, de qualquer jeito, vamos lá. Tá bom do jeito que está, eu estou conformado. Mas o Senhor mesmo já falou assim, olha, não vos conformeis com esse mundo. Amém. Não se conforme com a sua situação. Amém. Irmãos, é diferente de gratidão. Você se conformar é você muitas vezes aceitar muitas vezes aquilo que está ruim na sua vida. Gratidão é viver as coisas boas e falar, Senhor, obrigado por isso. É diferente. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conforma com a religiosidade muitas vezes que você está vivendo, não. O Senhor Jesus, Ele te chamou para mais. O Senhor Jesus, Ele te chamou realmente para que você se importe com o que está acontecendo. O Senhor Jesus, Ele te chamou para que você se incomode com aquilo que está acontecendo. Irmãos, o incomodado, ele muda as coisas. O incomodado, ele faz com que coisas novas aconteçam. O incomodado, ele faz com que coisas novas brilhem. Ele vê aquela situação, ele fala, eu preciso mudar isso. Senhor, me ajuda a mudar isso. Senhor, me ajuda a consertar isso. Senhor Jesus, não deixa com que fique desse jeito, porque eu estou inconformado com isso. O Senhor Jesus, Ele chegou no templo, Ele viu aqueles cambistas, Ele viu tudo sendo vendido na casa dele lá.
De repente ele ficou inconformado e falou assim: eu não aceito isso. Essa casa não foi feita para ser casa de ladrões. Essa casa foi feita para ser casa de oração. Irmãos, pegue esse inconformismo do seu mestre, de Jesus, e traga para a sua vida. E começa mesmo, primeiramente profetizando, falando assim: olha, a minha vida, a minha casa, a minha família não foi feita para ser uma família destruída, mas foi feita para servir ao Senhor. Jesus mesmo, o próprio Davi, quer dizer, falou assim: olha, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então por que você vai aceitar com que a sua família passe pela miséria? Por que você vai aceitar que a sua família fique passando dificuldade? Não, tome uma decisão na sua vida e fala assim: olha, vamos para frente, vamos viver o novo de Deus. Eu não aceito que o meu filho fique nessa vida de drogas. Eu não aceito que o meu marido fique nessa vida de bebida. Eu não aceito que a minha esposa fique afastada do caminho do Senhor. Eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome uma decisão, igreja. O próprio Josué, ele tomou essa decisão e falou assim: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei a que Deus vocês vão servir. Quer seguir o caminho dos outros povos, siga, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a segunda coisa que muitas vezes faz com que nós nos tornemos indecisos é a indiferença. Jesus está ali, ó, batendo na porta. Tá. E você está indiferente a isso. O Senhor está falando: olha, eu estou batendo na porta, abra que eu vou cear contigo. E você não está nem aí. O Senhor Jesus está falando todos os dias: olha, abra a porta do seu coração, igreja. Rasgue o seu coração para me receber, igreja. Levante as suas mãos e declare que eu sou o teu rei, igreja. Abra a sua boca para me louvar, igreja. Abra sua boca para falar comigo através da oração, igreja. E muitas vezes você está indiferente a isso. Tanto faz. E terceiro, a indecisão muitas vezes está ligado a não ter postura. Crentes que agem de acordo com a conveniência. Crentes frouxos. As pessoas muitas vezes estão zombando de Deus e você está zombando junto. Aí você vai para uma rodinha de crente que está falando de Deus e você fala de Deus também. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: olha, sabe aquilo que eu quero vomitar da minha boca? É o tal do crente morno. É a tal da igreja morna. A igreja que muitas vezes acha que é rica, a igreja que muitas vezes acha que está fazendo bastante, mas nem se liga que não está fazendo nada. É miserável, é nu. Quem dera que vocês fossem gelados, quem dera que vocês fossem frios. E sabe o que muitas vezes é ser frio? É quem dera que vocês não me conhecessem, que vocês nunca tivessem ouvido falar de mim. Mas no momento que vocês ouviram falar de mim, vocês têm uma responsabilidade sobre a vida de vocês, que é levar o meu nome, que é renunciar às suas paixões, que é dar testemunho de mim, que é fazer com que eu seja glorificado na sua vida. Seja quente, irmão. Está morno aí? Está indeciso? Toma uma decisão como os amigos de Daniel tomaram. Tenha postura de falar assim: olha, eu não sei o que vai acontecer conosco, mas nós não nos dobraremos diante de nenhum outro Deus. Somente ao Senhor Deus adorarás. Amém? Somente a Ele. Tenha postura. Eu falei bem de Pedro aquela hora, né? Mas Pedro, em um determinado momento, ele ficou indeciso. Porque ele confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e depois ele negou. Ele chegou diante daquela rodinha que falou assim: olha, você estava com ele? Não, não estava não. Estava, não estava não. Estava, não estava não. Medo. Eu quero sair bem, eu quero estar bem com todo mundo, irmão. Servir a Jesus muitas vezes vai fazer com que você não fique bem com todo mundo. Por mais que a palavra do Senhor fala assim: olha, se possível, tenha paz com todos. Se possível.
Se possível, tem horas que não será possível. Tem horas que você vai ter que confessar o Senhor Jesus na sua vida e você vai desagradar quem está ouvindo. Mas ele falou assim, olha, se você confessar o meu nome diante das pessoas, eu te confessarei diante do meu Pai. Agora, se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do Pai. Então, meu irmão, toma uma decisão na sua vida. Confesse o Senhor Jesus na sua vida. Fala para ele, Senhor, olha, até agora eu caminhei por caminhar, mas agora eu quero te ter na minha vida, porque eu sei que coisas grandiosas acontecerão em mim, porque o Senhor é o meu Rei. Amém. Por isso que lá na hora do batismo fala assim, olha, você confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu confesso. Amém. Irmãos, ali é apenas um ato. A confissão é todos os dias. Através de palavras, através de atitudes. O Senhor, ele é glorificado ou ele é zombado na sua vida todos os dias. Então glorifique ao Senhor através da sua vida. Amém. Glorifica, igreja. Amém. Glorifica, toma uma decisão na sua vida e fala, Senhor, Tu és o meu Rei. Amém. Assim como o Senhor falou para mim que Tu estarias comigo até a consumação dos séculos, eu estarei contigo também, Senhor. Amém. Eu estarei contigo eternamente, Jesus. Amém. Agora eu estou contigo, te sentindo através do Espírito Santo, mas eu quero estar contigo lá na glória, Senhor, sentar ao teu lado, usufruir da tua presença, tocar nas suas feridas, te abraçar, Senhor. Amém. Toma uma decisão, igreja. Amém. E para a gente terminar, abra lá em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Ezequiel 18, versículo 30. Diz assim, portanto, eu vos julgarei. Ao Senhor Jesus falando, hein? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos, e olha o que ele está pedindo para você primeiramente, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Versículo 32. Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém. Irmãos, olha a decisão que o Senhor está pedindo para você. Amém. Primeira coisa que Ele pede, olha, convertei-vos todos vós. Converta o seu coração, igreja. Converta cada um o seu coração. Segundo, livrai-vos de todos os erros, livrai-vos de todas as transgressões. Terceiro, renove o seu coração. Toma a decisão de renovar, de ter um espírito novo, de ter um espírito como Josué e Caleb tinham. E quarto, ele fala assim para você, viva. Quantos recebem isso? Viva, igreja. Ezequiel, o mesmo Ezequiel foi lançado em espírito diante de um vale de ossos secos e falou assim, que toda a carne tenha espírito nessa hora. Amém. Que toda a carne seja restaurada, que todo tendão seja restaurado, que todo nervo seja restaurado e que venha o Espírito sobre esse exército e que esse exército viva outra vez, amém? E Moisés falou assim, tem a morte, tem a vida. Escolha, pois, a vida. Então, o versículo 32 fala para você assim, convertei-vos, pois, e vivei. Viva, igreja. Saia do lugar do retrocesso, saia do lugar do desânimo, saia do lugar da ociosidade, saia do lugar da indecisão e viva. Viva, viva, igreja. Se levante no seu lugar nessa hora. Vamos orar? Quantos querem uma oração especial aqui essa noite?
Não precisa vir aqui, viu, irmãos? Eu sei que muitas vezes rola timidez, mas quantos estão precisando de uma oração aqui essa noite? A Maria, o irmão Miguel, a Cauane. Nessa hora nós vamos orar.